Muito bem, gente, vamos lá, vamos falar do Grêmio. O Grêmio terça-feira já estava em São Paulo, ontem treinou na capital paulista para o grande jogo contra o Corinthians hoje à noite na Neoquímica Arena. Pedro Espinosa, transmita uma mensagem de confiança para o torcedor gremista, Pedrinho. Existem alguns detalhes que a gente poderia até aprofundar, mas o momento é tão decisivo, o momento é tão importante que esses detalhes eles vão ficando de lado. Quais seriam os detalhes? Performance, desempenho, tudo que o Grêmio poderia ainda entregar mais como clube, como time, né? Mas o foco agora são os 3 pontos. Digamos que nós temos, além do jogo de hoje, o jogo que passou do Vitória, né, a missão cumprida contra o Vitória, tem essa missão a ser cumprida hoje e tem ainda um próximo jogo depois do Corinthians para que o Grêmio consiga se estabilizar de uma forma mais digna na tabela dos pontos corridos deste ano. Então todos os detalhes eles vão ficando alijados do processo. Eu como torcedor, eu quero apenas os 3 pontos. Acho que, pelo que pouco vi dos meninos estrangeiros que chegaram há pouco tempo, eles praticamente introjetaram dentro da mente deles o que o Grêmio está passando e o tamanho que o Grêmio tem para não estar onde está. Então, conto com a força do Renato, conto com a força destes garotos, conto com a experiência dos mais cascudos ali do vestiário para que o Grêmio consiga, através da força daquilo que o Grêmio é, contra um clássico, aliás, no clássico contra um Corinthians, que é um clássico brasileiro. A gente sabe que o Corinthians também andou mal. O Fluminense ontem venceu, né, numa atuação bonita dentro do Maracanã. Então, assim, as situações, Gamba, elas estão afunilando. Então, é muito agora, se era obrigatório para o Grêmio fazer os 3 pontos anteriormente em jogos menos importantes, este de hoje eu colocaria como crucial por tudo que está acontecendo na tabela, pela vitória do Fluminense, pelo crescimento também do Corinthians. Então, o desafio é muito grande. Então, os 3 pontos, acima de tudo, hoje, vindo, para mim, está maravilhoso. O confronto é direto, Michele, tá? É em São Paulo. Grêmio e Corinthians têm, nesse momento, as mesmas ambições no Campeonato Brasileiro. Escapar do Z4, escapar da degola, escapar do rebaixamento. O Grêmio vem de uma vitória contra um frágil Vitória da Bahia, que para mim é candidataço ao rebaixamento, Corinthians vem de 2 vitórias consecutivas, talvez o melhor momento do Corinthians no Campeonato Brasileiro seja agora. É o melhor agora. Técnico novo, Isso. Ramon Dias, o Emiliano Dias está lá também. Então, assim, o Grêmio pega um Corinthians na sua melhor fase, embora não seja uma fase espetacular. E o Grêmio ainda encontrando a sua melhor fase. Me parece que a vitória na rodada passada contra o Vitória da Bahia não é suficiente para empolgar, alivia, ok, mas não é suficiente para empolgar, assim como não foi a classificação sobre o Operário. Com certeza, né, Gamba? Vamos lá, o Grêmio, o tamanho do jogo diz também o tamanho da recuperação que pode ter o Grêmio no Campeonato Brasileiro. É uma tarefa muito difícil, é um Corinthians que está no seu melhor momento da temporada, que vem de resultados importantes e que joga em casa. Assim, não tem como você enfrentar o Corinthians lá e não considerar o fator casa. É uma torcida que canta o tempo inteiro, que não vai vaiar nem 1 minuto sequer enquanto a bola estiver rolando, que só vai protestar no final do jogo. Então, reta final da segunda etapa, o segundo tempo da dupla Grenal, tanto para o Inter como também para o Grêmio, tem sido delicado pela defasagem física. A reta final do segundo tempo eu vejo como um momento muito importante. Reta final do primeiro tempo também é um momento importante, porque é uma torcida do Corinthians que empurra demais. O tamanho do desafio que tem o Grêmio, ele é proporcional ao tamanho da recuperação e do impacto que seria uma vitória hoje se ela de fato acontecer. Se o Grêmio vencer hoje com esse adversário, com esse confronto direto, com o adversário que é a torcida do Corinthians lá, também diz muito sobre o que o Grêmio pode fazer no restante do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. Gamba Puxei tem... aqui, Pedrinho, tá? Até para ajudar no debate, tá? Os últimos jogos do Corinthians como mandante, né? O Corinthians, ele perde pro Botafogo, ele empata com o São Paulo, isso é o Campeonato Brasileiro, tá? Ele empata com o Cuiabá, ele ganha do Vitória da Bahia, que para mim é um candidataço ao rebaixamento. Depois, em casa também, ele ganha do Criciúma e aí começa a ascensão do Corinthians, né? Porque ele vai a Salvador e ganha do Bahia. E hoje busca a 3ª vitória consecutiva. Então, os últimos jogos, ele vem de um desempenho ruim como mandante, mas começou a dar uma melhoradinha. Né? Que o Grêmio... É ruim, mas ele não perde. Esse é o ponto. O Grêmio Aí a análise do Grêmio tem que ser a seguinte. O empate é um baita resultado,
Tá bom, vitória tira do Z4, mas e o empate? É que assim, ó, todas as rodadas anteriores, né, Michele, também Alexandre e Lucas, deram chances ao Grêmio, por ele mesmo, não ter que enfrentar um ambiente aleatório no sentido de hoje não interessa se o Fluminense vai ganhar ou vai perder, vamos supor, né? Não interessa se Cuiabá, os times que estão ali flertando com a zona de baixo. O que está acontecendo agora? Justamente estes times da zona de baixo, perto do Grêmio, resolveram jogar futebol. Resolveram apresentar as armas, resolveram começar a vencer seus jogos. O Grêmio também. A rodada passada todos ganharam. Então, o Fluminense ganhou, o Grêmio ganhou. O Grêmio também. Ganhou, Então, o Fluminense ganhou ontem. A missão fica mais árdua, fica mais desgastante pelo fato de que os clubes que estão disputando diretamente com o Grêmio um respiro no campeonato, resolveram fazer os seus deveres de casa e fora de casa também. É que tu tá falando, né, que o empate não é bom resultado só pelo fato de marcar um ponto fora de casa, né? Porque o empate é um mau resultado. O empate é um mau resultado. Eu acho um empate um mau resultado. O contexto faz do empate ser um bom resultado. O contexto que eu digo, Corinthians, que está embalando de novo, Neoquímica Arena, tudo isso faz ser um bom resultado. Só que, para a necessidade do Grêmio, acaba que é um mau resultado, até pensando no jogo contra o Vitória. Porque acaba freando uma possível recuperação. Exato. Porque o empate ele não é ruim, ele é bom, mas ele passa a ser excelente se no final de semana o Grêmio conseguir ganhar do Vasco no Chapecó. Mas daí que aí o Grêmio, Claro, que aí o Grêmio bateria 7 em 9. Vocês lembram da projeção que 7 em 9. 7 em 9. 7 em 9. Tem como de 9 fechar 7. Ou 4 e 4 em 6 dá no mesmo, né? Porque fez... Não, mas aí tá... Não, se ele ganha... Eu tô falando se ele ganha no final de semana. Daí é o empate com o Corinthians, mais os 3 dá 4 em 6, entende? A cada 6 pontos tem que fazer 4. Mas é que assim, é que a gente pegou Vitória, Corinthians e Vasco como os 3 jogos decisivos. Sim, os 3 inimigos do Z4. Os 3 decisivos ali para o Grêmio. Agora empata com o Corinthians e não ganha do Vasco é terrível. É terrível. Quando é terrível. É que assim, ó, um dos dois jogos... Aí que tá. Um dos dois jogos é importante vencer. É perfeito. Mas esse jogo do Corinthians é melhor do que o do Vasco. Sabe por quê? Porque embala 2 vitórias seguidas, faz com que o mental tenha uma subida também. Porque pensa assim, se tu perde esse jogo hoje e tu continua dentro do Z4, tu tem que fazer mais uma guerra, mais uma epopeia. Tu tem que... Não, vai ser assim. Vai ser assim por um tempo. Tu já vai ter, né? Muitas rodadas. Claro, tu já vai ter. Mas eu vou te dar um exemplo. Mas a pressão continua ali na tua frente. Bom? Eu vou te dar um exemplo de como tudo passa pela perspectiva. Perfeito? 4 em 6. Pegar o jogo de hoje e o jogo do final de semana. 4 pontos em 6 é bom negócio? Aí sim. Em tese é bom negócio. Aí sim. Sabe por quê? Que em tese, se ganha do Corinthians hoje e não ganha do Vasco, empata com o Vasco, já não é um baita. Mas aí tu tem que ver... Porque tu ganha do Corinthians, mas aí tu não ganha do Vasco. Mas aí tu tem que ver... Tu não ganha do Vasco. Porque é provável que tu volte pra zona daí. Tu saiu agora, mas aí tu vai tropeçar com o Vasco. É que assim, ó... Depende da perspectiva. O confronto direto hoje define também. Então, por isso que eu acho o empate um mau resultado. É um confronto direto. Sabe por quê? Porque o entorno resolveu. O entorno do Grêmio resolveu se movimentar. É jogo de turno ainda, né? Não é mal. É jogo de turno ainda, não é o retorno ainda, né? Vasco é retorno. Vasco sim. É, o Vasco que é o retorno. Foi aquela atuação terrível. Não, sei que tem os atrasados, mas é que só para o cara entender também. Foi o jogo que o Diego Costa lesionou a panturrilha. Foi a primeira lesão do Diego Costa no Grêmio, né? Isso. Até, mas assim, não é mau resultado, né? Não O é empate eu concordo. Só que ao mesmo tempo me preocupa um pouco essa ideia do... Tá, mas ganha do Corinthians aqui, a confiança aumenta para você enfrentar o Vasco. Ajuda. Aí você se afasta do Z4, você sai do Z4 hoje, se vencer o Corinthians, legal. Só que, gente, se o Grêmio em algum momento, por exemplo, vence hoje, chega contra o Vasco um pouco mais relaxado, não vai dar certo. Sabe por que não vai dar certo? Essa corda ela tem que estar esticada mesmo que o Grêmio saia do Z4 hoje. Sabe por quê? Porque não dá para dizer que o Grêmio se ajeitou já. O Vasco já dá para dizer que se ajeitou.